E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Você sabia que nós temos várias fontes, várias matrizes energéticas renováveis e não renováveis? É isso aí! Na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes energéticas. Fica aqui, hein? Muita energia, muita disposição. Vamos falar sobre as matrizes e fontes não renováveis. Galera, fica até o final! É isso aí, hein? Nós vamos hoje falar matrizes energéticas. É claro, galera, pedindo a vocês aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito, compartilhar para quem estiver aí estudando para Exame Nacional do Ensino Médio, para vestibulares. Também, galera, não esquece aí, tá bom? De marcar o seu amigo, de fazer um comentário se assim você achar que deve ser pertinente, elogiar, criticar. Estamos disponíveis aí para tentar dirimir ou resolucionar alguma dúvida que porventura vocês tenham nessa temática, tá bom? Então não esquece de compartilhar, curtir, estar ligados aí no nosso canal, fortalece. Porque o YouTube vai entender isso aí como sendo algo que é importante, vai estar passando para outras pessoas e ajudando o nosso trabalho, beleza? Galera, é óbvio que a gente vai trabalhar hoje sobre fonte de energia. E claro, a energia ela é estudada por diversas ciências, inclusive na nossa ideia de espaço geográfico. Todo mundo já sabe aqui que a geografia ela é a ciência que estuda o espaço geográfico. Então, as matrizes energéticas elas vão estar sim relacionadas à questão do espaço geográfico. Se eu perguntasse se fosse no âmbito físico, vocês iriam me dizer que a energia é a capacidade que você tem sobre exercer o trabalho. Então a energia é a capacidade que algum corpo tem de exercer trabalho. Então toda e qualquer energia fisicamente seria relacionado a isso. Mas quando a gente vai analisar no aspecto geográfico, nós temos que lembrar que há distribuições dessas matrizes energéticas. Toda a base da energia nós temos o Sol. O Sol ele vai criar, por exemplo, produzir a energia para que nós tenhamos energia calorífera e nós tenhamos um princípio biológico, um princípio químico e nós temos também, claro, a energia gravitacional, né? Quando Isaac Newton ele vê lá, por exemplo, a maçã que cai na sua cabeça, a matéria que atrai a matéria, né? Ele cria aquela famosa fórmula, né, que a matéria atrai a matéria e é inversamente proporcional ao quadrado, né? O Isaac Newton ele vem trazer também essa perspectiva energética no aspecto físico. Mas nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre as matrizes energéticas e a distribuição geográfica. Galera, primeira coisa, e o que é cobrado muito no Exame Nacional do Ensino Médio é justamente as diferenças no aspecto das energias consideradas não renováveis e as energias que nós consideramos renováveis. A diferença, obviamente, entre elas é óbvia, né? Se você falar, por exemplo, a renovável, é claro, é a que se renova. A não renovável, não renova. Mas no aspecto geográfico, tem algo que a gente pode incrementar, acrescentar, melhorar nesse conceito? Tem sim. Todas as vezes que nós estivermos falando sobre energia renovável, nós estamos falando da energia que se restabelece em um curto período de tempo. Então, por exemplo, se você tem uma energia que ela é oriunda e você consegue restabelecer ela rapidamente, essa energia é considerada renovável. Se a cana, por exemplo, que ela deriva o etanol, se você consegue plantá-la e depois retirar a energia dela e restabelecer em um curto período de tempo, ela é renovável. Já, por exemplo, o petróleo. O petróleo você sabe que leva-se milhões e milhões de anos em bacias sedimentares para que o petróleo ele venha a surgir. Então o petróleo já é considerado uma fonte de energia não renovável. Por isso nós vamos classificar em energia não renovável e energia renovável. As primeiras características são energias renováveis de fontes inesgotáveis. Por exemplo, a energia solar não vai acabar nunca, né? Se nós olharmos a energia do vento que produz energia eólica, também ela é inesgotável.
E nós temos, claro, as energias renováveis de fontes esgotáveis. O solo, ele tem um certo esgotamento. Então, se você utiliza para plantar cana, você tem um certo limite. Apesar dela ser renovável, ela é esgotável. Dentro desse critério também, o Exame Nacional do Ensino Médio também pede para você entender as fontes alternativas. O que seriam essas fontes alternativas? São aquelas que servem para que você consiga conjugar a base da matriz energética. No Brasil, por exemplo, se eu pergunto qual o grande percentual de energia nós utilizamos, vocês já sabem responder? Claro, energia hidráulica, energias oriundas da hidroeletricidade. Mas nós temos outras energias que auxiliam, que são alternativas à energia hidrelétrica, das quais nós podemos citar a energia solar, a energia eólica, no Nordeste brasileiro muito utilizado esse tipo de energia, e elas são classificadas como fonte de energias alternativas. E nessa aula nós vamos explicar para vocês esses conceitos aí dentro da energia renovável e não renovável, beleza? Nós vamos começar falando sobre o petróleo, né? O petróleo, claro, é um combustível fóssil e a sua origem, por ser uma origem fóssil, ele é considerado uma matriz energética não renovável. O petróleo, ele é mais ou menos do período ali considerado do Mesozoico, né? O final do Paleozoico, início do Mesozoico. Então, se demorou milhões e milhões de anos para que nós tivéssemos essa matéria oleaginosa. A palavra, né, petróleo, petro vem de pedra, e obviamente o óleo, óleo. Então é o óleo da pedra, significado semântico. Então você encontra petróleo aonde? Nas rochas, nas bacias sedimentares. Esse petróleo que é encontrado nas bacias sedimentares, ele é muito utilizado não só para a fabricação de combustível de energia, mas para a fabricação de resina, de plástico, de elastômeros, que são derivados ali, que derivam os plásticos que nós conhecemos, tinta, basicamente tudo que nós conhecemos tem petróleo. Inclusive a matriz energética derivada aí para a locomoção dos veículos, para as fábricas. Então o petróleo é sim uma das fontes energéticas mais importantes do mundo moderno. Vocês sabem que o petróleo está relacionado à segunda revolução industrial. Nós temos um segundo combustível fóssil também, que ele é o combustível da primeira revolução industrial, que seria o carvão mineral. Galera, olha para cá o carvão mineral. Estão vendo o esquema aí? Nós temos 4 tipos de carvão mineral. Nós temos o lignito, nós temos o turfa, nós temos o hulha, e o detalhe que no Brasil nós só temos esse tipo aqui que é o hulha. O hulha, ele é o carvão encontrado no território brasileiro, mais precisamente no sul do Brasil. O sul brasileiro, na região chamada no Cinturão Carbonífero do Brasil, mais precisamente no Vale do Tubarão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, ou precisamente o estado de Santa Catarina, no Vale do Tubarão, é a região que mais produz carvão mineral do tipo hulha, que é o terceiro tipo de carvão mineral que nós estamos citando. E é claro, o quarto, que é o mais raro, é encontrado em áreas mais profundas, como vocês podem ver aqui na imagem. Esse aí é o antracito. É o carvão que tem a maior quantidade de carbono. O detalhe é, quanto mais carbono tem o carvão, maior a sua combustão, maior o seu poder calorífero. Portanto, ele é mais raro, mais difícil de ser encontrado e tem um maior valor agregado no mercado, beleza? Então, dos combustíveis fósseis não renováveis que nós falamos, o petróleo, o carvão mineral, nós temos um terceiro também, que é considerado também de matriz fóssil, que é o gás natural. O gás natural, ele é, vamos dizer assim, o combustível dos três, o menos agressivo. Ambientalmente, e o Exame Nacional do Ensino Médio cobra muito isso, ambientalmente, o carvão mineral ele tem um poder de lançamento de CO2 muito superior ao petróleo e ao gás natural. Então o carvão mineral é o mais nefasto na sua queima. O petróleo não. O petróleo nós vamos ter um carvão, aliás, nós vamos ter uma queima com menos CO2, com menos lançamento de gás carbônico
do que o carvão. Mas qual é o mais utilizado? Carvão ou petróleo? É lógico. Devido ao petróleo ser mais utilizado, hoje o maior impacto, né, da queima de combustíveis fósseis é provocado pelo petróleo. Então, dos três, o gás natural ele é considerado o combustível da terceira revolução industrial. Então, primeiro, da primeira revolução industrial, carvão mineral. O combustível da segunda revolução industrial, petróleo. E qual é o combustível da terceira revolução industrial? Qual é o combustível da terceira revolução industrial? O gás natural. Então, o gás natural hoje, ele é, vamos dizer assim, um combustível muito procurado. E aí, nós vamos ter algumas reservas. O Rio de Janeiro é o estado que mais tem gás natural, mas nós temos muito acesso ao gás natural, por exemplo, da Bolívia. Território, como vocês veem aqui no mapa, Santa Cruz de la Sierra, né, que é o ponto onde nós pegamos o petróleo. O primeiro lugar que nós retiramos o petróleo é na cidade de Corumbá, no Mato Grosso, e ele vai se estendendo ali até a região sudeste do país, o estado de São Paulo, que vai pegar todo esse gasoduto vindo lá de Santa Cruz de la Sierra até o estado de São Paulo. Isso vai fazer com que o Brasil tenha também uma grande necessidade de compra do gás natural. Então nós temos três grandes matrizes energéticas que o Brasil tem relações. Petróleo, e aí destaque-se para a grande descoberta do pré-sal, né? Vocês podem ver na imagem aqui, uma camada de sal. E na primeira camada de sal, nós vamos destacar que o sal, abaixo ali, depois da camada do sal, nós vamos ter o petróleo. E o Brasil é o país que mais explora petróleo em águas profundas no mundo. Então, assim, não existe um país que tenha tanta tecnologia para explorar petróleo como o Brasil tem. Então, dos combustíveis que nós temos dispostos no mundo, os combustíveis não renováveis, petróleo, gás natural e o carvão mineral, o destaque do Brasil é o petróleo. Carvão mineral só existe aonde? No sul e sudeste brasileiro, mais destacadamente ali no cinturão carbonífero, no estado de Santa Catarina, que é a região produtora, e o tipo de carvão é o tipo hulha. Além, claro, do tipo de carvão mineral, nós também possuímos gás natural, beleza? Vou mostrar uma imagem para vocês possam ver a distribuição das reservas, das matrizes energéticas e o uso dessas matrizes energéticas no mundo. Produção, por favor, coloca a imagem aí, o gráfico pizza da produção ou do consumo de petróleo no mundo para a gente falar um pouquinho aí. 1, 2, 3. É isso aí, olha só. Vocês já estão podendo ver a imagem aí, né? Bem legal, a imagem mostrando o gráfico pizza. Então, galera, olha só. Aí tá os principais países na questão do consumo do petróleo. Esse dado é de 2014, tá bom? Então, dá uma olhada aí, por exemplo, quem é o maior consumidor de petróleo do mundo. Claro, não podia deixar de ser ele, né? Estados Unidos da América. Estão vendo a setinha aí? Essa imagem azul aí. 20,7% do consumo mundial de petróleo é dos Estados Unidos, seguido da China com 12%, depois nós temos o Japão. Percebam, as três maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e Japão. Então eu posso sim relacionar que quanto mais desenvolvido é um país, mais consumo ele terá. Depois nós temos a Índia, um dos países emergentes. Nós temos a Rússia, que faz parte do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né? Nós temos a Arábia Saudita, note, a Arábia Saudita ela é tanto um dos maiores consumidores, e logo a seguir nós veremos outro gráfico também mostrando que a Arábia Saudita está entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Depois nós temos logo em seguida o Brasil, olha aí o Brasil destacadamente, né? Entre os maiores consumidores de petróleo do mundo, com 3,5% do consumo nesse ano. Depois Coreia do Sul com 2,7%, Canadá com 2,5%,
Alemanha também com 2,5%, Irã, México com 2,1% e outros, claro, correspondendo para fechar os 6% com 35,9% do consumo de petróleo do planeta. Então, galera, percebam a importância do petróleo hoje no mundo. Apesar de ser o petróleo o combustível da segunda revolução industrial, hoje ele é sim a base de sustentação econômica. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do contexto geopolítico do petróleo. Galera, agora por favor, prestem atenção aí nesse outro gráfico. Produção, bota outro gráfico aí por favor. 1, 2, 3. Beleza! Agora vocês estão vendo o gráfico dos Estados Unidos liderando aí a produção no mundo. Olha só que interessante. É fato que quando nós falamos em petróleo no mundo, nós vamos lembrar do Oriente Médio. O Oriente Médio, sim, tem as maiores jazidas petrolíferas do mundo. Galera, deixa eu dizer uma coisinha aqui para vocês. Produção, 1, 2, 3, volta para mim aqui. Opa! Claro, galera, o petróleo, a maior parte dele está presente na região do Oriente Médio. O Oriente Médio aqui, coloca aqui, por favor, o mapa do Oriente Médio. Pronto, essa região aqui do Oriente Médio tem as maiores jazidas. Podemos destacar a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã. Então, tem as maiores jazidas de petróleo, mas nem sempre ter o petróleo significa que é o maior consumidor desse petróleo. No caso, volta lá para a imagem, por favor. 1, 2, 3. Opa! Beleza. Na imagem aí vocês estão vendo que a Arábia Saudita não é apenas um dos maiores produtores, mas também está lá na lista entre os maiores consumidores. Estados Unidos, nesse ano, percebam aí, ó, a linha laranja está dizendo, nos mostrando que a Arábia Saudita está entre os maiores produtores, mas nesse ano de 2018 caiu, como vocês podem ver aí no gráfico. E é legal, galera, a gente tá vendo nessa aula os gráficos, porque Exame Nacional do Ensino Médio tem muito gráfico. Então é importante você fazer essas leituras. Lembra que as competências do Exame Nacional do Ensino Médio é tratar sobre a competência das representações gráficas. Então, tu tem que ter o conhecimento geopolítico, tem que ter o conhecimento geográfico, mas você também tem que ter o conhecimento representativo, beleza? Depois nós temos essa linha vermelha aí, né, simbolizando a Rússia, e a Rússia também como um dos maiores produtores de petróleo. E, obviamente, nós temos os Estados Unidos. Notem, os Estados Unidos foi crescendo da década de 90, foi atravessando o século 21, chegou na segunda metade do século 21, nós já temos os Estados Unidos crescendo. Em 2016, 2018, os Estados Unidos enlargueceu a produção de petróleo, batendo nesse ano como sendo um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Então esse gráfico, ele é um gráfico muito legal e ele mostra pra gente os Estados Unidos como sendo, no ano de 2018, o maior produtor de petróleo no mundo. Produção, volta pra mim, 1, 2, 3... Opa, ei, beleza, essa produção é excelente, meu amigo, ela faz tudo aí, qualidade, super mil, parabéns. Então volta pra cá, galera, olha só, quando a gente fala sobre o petróleo, nós não podemos esquecer a respeito da relação geopolítica que o petróleo tem. Onde estão os maiores conflitos, o barril de pólvora no mundo? Naquela região ali que nós falamos, no Oriente Médio. No Oriente Médio nós temos um dos maiores palcos de conflitos, e é justamente lá, por interesses muitas das vezes na questão do petróleo, que nós temos os choques. Nós podemos citar várias guerras, vários confrontos geopolíticos, como a guerra do Yom Kippur, do Dia do Perdão, né? Os conflitos árabes israelenses, a guerra do Iraque. Vários conflitos surgiram nessas regiões justamente para tentar ali controlar uma das áreas que mais produzem petróleo. Vale uma dica aí para vocês também, porque nós utilizamos o conceito produtor de petróleo, mas nós não podemos esquecer como o petróleo é produzido. O petróleo não é produzido pelo ser humano, na verdade ele é refinado. Quem produz o petróleo? A natureza. Então, apesar do termo no gráfico vir produtores de petróleo, ficaria mais coerente, mais correto citar assim, extratores de petróleo, porque o petróleo não é produzido, ele é extraído, e é justamente a extração do petróleo que faz com que esses países
tenham esse cenário, tenham essa economia desenvolvida e vários conflitos étnicos e geopolíticos que, quando nós estivermos trabalhando Guerra Fria, as relações geopolíticas, nós vamos tratar sim sobre essas temáticas, beleza? Mas galerinha, não esquece, o petróleo ele é fundamentalmente importante na economia mundial. Tanto é que existe uma moeda chamada petrodólares. Então, quando nós falamos sobre fonte de energia, um dos mais importantes combustíveis não renováveis, sem sombra de dúvidas, é o petróleo, beleza? Então, com isso aí, nós fechamos essa aula de hoje de fontes ou de matrizes de combustíveis ou de matrizes energéticas. E na próxima aula a gente vai dar continuidade. Forte abraço, tudo de bom!